Conversas com Alma. Um olhar que atravessa as origens e a alma dos nossos convidados. Um olhar sobre os seus sonhos, motivações e as suas escolhas. A sua obra, o legado que nos deixam e os caminhos que trilharam. Conversas com Alma. Um programa de Luís Filipe Silva, aqui na RLX Rádio Lisboa e agora também em DO Multimédia. Ora vivam, sejam bem-vindos a mais uma edição de Conversas com Alma. Vamos falar da Sociedade Recreativa e Cultural de Pinteus, que assinalou recentemente o seu 81º aniversário, com diversas iniciativas que envolveram a aldeia e também os seus associados. São 81 anos de serviços prestados a uma população que já esteve efetivamente mais isolada do que aquilo que está hoje, mas continua mesmo assim muito longe de Lisboa. Foi fundada esta associação, foi fundada a 14 de outubro de 1943, sob a designação então de Sociedade de Beneficência de Pinteus. Foi fundada por 5 jovens músicos, tinham entre eles o objetivo de promover os bailes na aldeia como forma de interagir com a população local e favorecer também o convívio e a cultura, e de modo a podermos ficar a conhecer mais desta associação, da Sociedade Recreativa e Cultural de Pinteus, e da sua realidade, também dos seus projetos. Convidamos para esta edição de Conversas com a Alma Nuno Soares. Ele é atualmente o tesoureiro da associação, já foi presidente e segue as pisadas do pai, que também foi um importante dinamizador e presidente da direção daquela coletividade. Agradecemos-lhe a disponibilidade para termos esta conversa e começo por lhe perguntar como é que, não é do seu tempo naturalmente, mas ouvi falar disso, como é que nasceu a sociedade, na altura, a Sociedade de Beneficência de Pinteus, que deu origem agora à Sociedade Recreativa e Cultural. Então, boa noite, agradecendo o vosso convite. É sempre com muito gosto que nós falamos das nossas coletividades, neste caso da minha, em Pinteus, uma pequena aldeia, com 300 habitantes, agora se calhar tem menos. A coletividade sempre foi um polo de atração e de conhecimento daquelas populações no tempo da outra senhora. A coletividade, por exemplo, era a única televisão que existia, em que as pessoas podiam ir lá ver a televisão no tempo em que apareceu a televisão. Portanto, a gênese da coletividade é a música. Portanto, como sabem, ou como os mais velhos sabem, os mais novos também já ouviram falar, os bailaricos eram um entertainment das pessoas e foi criado um grupo de jazz em que animava lá as tardes da aldeia e próximas, aldeias próximas. Deixe-me aqui precisar, não perca o seu raciocínio. Esse grupo de jazz que falou era uma trupe de jazz bastante apreciada, não só em Pinteus, como também nas redondezas. Mas, era chamado os vencedores de Pinteus. Portanto, depois foi se desenvolvendo, naturalmente com o 25 de Abril houve um desenvolvimento maior da parte da coletividade, uma maior abertura até a novas situações e a novas dinâmicas. Criou-se grupos de teatro, desporto, aquelas coisas todas que vêm com a própria coletividade, nunca deixando naturalmente de ser ali um polo de encontros das pessoas. Eu próprio tenho 50 anos, que faz parte do meu crescimento. Portanto, ir ao domingo, a minha mãe deixava-me ir ao domingo jogar ténis de mesa, jogar matreque, jogar snooker, que nós sempre tivemos, nesta fase da nova sede, porque começou numa sede pequenita.
Depois, felizmente, há um sócio benemérito bastante conhecido, já não está entre nós, já faleceu. Mas podemos recordar-lhe o nome. Sim, o fadista João Ferreira Rosa, Uhum. nos anos 60, comprou o palácio, que pertence da família da poetisa Maria Amália Vaz de Carvalho, um palácio que foi feito pelo Dom João V, quando edificou também o Palácio de Mafra, e mandou edificar aquele para quando fazia o percurso, aquele percurso ficava lá, pernoitava lá no palácio. Ainda hoje o livro do Saramago relata esses espaços. Ainda hoje a Feira Setecentista em Santo Antão do Pujal, promovido pela Câmara e pela Junta, é retratar desses, digamos que os sinos que foram para Mafra, fizeram esse percurso entre Pinteus, Fanhões, Casarinhos até Mafra. E o João Ferreira Rosa ofereceu uma parte significativa de um terreno lá do palácio para nós identificarmos a nova sede. Muito que bem. É uma sede, quem conhece, uma sede muito bastante... bem. Sei que também não é do seu tempo, mas vamos dar aqui um cunho histórico à nossa conversa. Para já, Pinteus, ficamos a saber, era uma aldeia muito apreciada, não só pelo fadista João Ferreira Rosa, mas também pela poetisa. Enfim, era um sítio procurado pela monarquia, perdão, quanto mais não seja pelo seu sossego e pelos escuros, mas em 1943, quando é fundada a Sociedade de Beneficência, Portugal era, digamos, como um país ferido e com muitos condicionalismos provocados por uma guerra na qual não tinha participado oficialmente, mas cujos efeitos também se faziam sentir no nosso país e nomeadamente também em Pinteus. É daí que vem essa ideia de beneficência. Sim, a parte naturalmente musical, que é uma consequência da criação da própria coletividade, que era angariar fundos para poder ajudar as pessoas mais carenciadas, mais necessitadas, não é? Porque aquilo era uma zona pobre que vivia da agricultura. Hoje, infelizmente, já não, mas havia muita gente na agricultura e, como se sabe, que apesar de vivermos perto de Lisboa, as aldeias viviam muito longe de Lisboa, porque havia pessoas que iam vender para Lisboa, e pronto, eram vidas difíceis e, naturalmente, a ideia da criação da Sociedade de Beneficência primeiramente, foi naturalmente angariar fundos para ajudar os mais necessitados. Fiquei com a ideia que esta nova sede, a vossa atual sede, marca uma era nova na vida da associação e permite agora fazer o que até então não era possível. Foi uma obra que veio mudar tudo e quem pergunta isto conheceu a antiga sede e sabe perfeitamente que o muito que se faz hoje era impossível de realizar naquela altura e com aquelas instalações. Claramente foi um salto muito qualitativo em relação ao desenvolvimento da própria coletividade, até a outras ofertas que nós não podíamos ter naquela altura. Eu ainda sou da fase da velha sede, ainda apanhei a velha sede e naturalmente a única coisa que se fazia lá era os bailaricos e pouco mais. A nova sede, e que é construída praticamente, não sei agora precisar os anos, mas talvez em 10 anos ficou edificada com mão de obra praticamente a zero, custo zero. Feita pelos sócios. Feita pelos sócios, materiais dados pelos sócios. Praticamente um edifício daqueles ficou a zero. Naturalmente que há sempre despesas a fazer, mas hoje parece-me a mim que era completamente impossível
edificar um edifício daqueles como foi aquele. Portanto, há ali muito suor de muita gente, dezenas e dezenas de pessoas que contribuíram para que a coletividade desse esse salto qualitativo que depois veio trazer outras valências para a minha geração e para a geração a seguir. Concorda comigo se eu disser que foi uma construção demorada no tempo, mas feita com muito carinho e com muito amor pelas pessoas de Pinteus? Sim, basicamente, naturalmente tivemos também algumas ajudas de pessoas de fora, mas foi muito amor e muito carinho e muito dinheiro. Houve pessoas que, do seu próprio bolso, além do trabalho que davam os materiais de construção. Não quero ser injusto para ninguém, mas há pouco tempo faleceu uma pessoa que deu tudo pela aquela casa, até a nível monetário, porque ele tinha uma empresa de venda de materiais de construção e houve muita pessoa que deu muito dinheiro para edificar a casa. Muito bem, mais moderna, mais funcional, com mais condições para se realizarem eventos que até aí não eram possíveis. Não, a vossa sede ainda é a casa onde todos se encontram, ainda é a casa de todos. Eu gostaria que fosse mais, temos a viver tempos difíceis. A Troika veio alterar aqui um bocadinho a situação das coisas. E depois a pandemia também. E a pandemia acabou com o resto. Portanto, nós tínhamos uma sede que orgulhávamos em termos de bar. Portanto, bar, estou a falar propriamente um bar em que os sócios se encontravam, confraternizavam. Havia poucas. Tínhamos muito movimento, as pessoas gostavam de ir à sede. Com a Troika começou-se a retrair um bocadinho e com a pandemia então foi o fim. O bar neste momento não conseguimos abrir o bar, com muita pena nossa, por várias razões. Uma das razões, portanto, é a despesa que dá e que não é compatível com o número de pessoas que hoje existe e que hoje frequenta a coletividade, porque pronto, as aldeias vão se transformando e a nossa foi-se transformando um bocadinho e tem pouca gente. Pronto. E está difícil de retomar, então temos que ir por outros lados. Tem pouca gente e alguma da que tem trabalha em Lisboa, consome Lisboa e Saladeira mesmo. Sim, e não tem aquela afetividade que nós tínhamos, a própria coletividade, não se revê, a pandemia também, as pessoas fecharam-se muito em casa, não saem, portanto há aqui uma série de fatores que infelizmente não é só a nossa que está a passar. Estou a falar em relação ao bar, porque em relação ao resto a coisa vai andando. Muito bem. Apesar da adaptação aos novos tempos, em Pinteus nunca se perdeu a noção das tradições que fazem daquela aldeia e da zona envolvente uma zona única. Um exemplo disto é a bonita homenagem que a vossa sede presta ao calceiro. Era de facto uma arte com epicentro naquela região, ali Famalicões, Pinteus. Isso foi uma ideia, já depois da coletividade estar praticamente concluída, portanto isto é à volta do ano 2001, talvez, portanto já estava edificada. O chão ainda não estava, o chão do salão grande, ainda não estava completado. E surgiu a ideia da direção, falar com um artista de calceteiro, que era o Sr. da Clara, José da Clara, e surgiu a ideia de fazer aquela calçada, fazer de chão. Uhum. E mais uma vez o trabalho envolveu
uma série deles, não sei, à volta de 30 calceteiros daquela zona, e mais uma vez de Borla. Está ali aquele trabalho que saiu em livros de calçada, e mais uma vez a mão de obra foi de Borla, e com o esforço, e o carinho e algum dinheiro outra vez daquela gente que conseguiu fazer aquele magnífico trabalho que está ali e que vai perdurar. E que eu penso que, não sei se será exatamente assim como eu vou dizer, mas eu penso que é o único a nível nacional no que diz respeito a sedes de coletividades. Agora, vamos a factos mais concretos. Neste momento, quantos associados é que tem a Sociedade Recreativa e Cultural de Pinteus? Neste momento temos à volta de 200 associados, pagantes. E a maioria da aldeia? Sim, da aldeia, outros que eram sócios e que foram virar a morar para outros sítios, portanto estamos nessa. A condição de associado quase que se transmite de geração em geração. Sim. Portanto, normalmente as pessoas faziam-se sócios da coletividade, não é pelo valor, o valor é uma coisa simbólica, são 12 euros para os sócios efetivos e 50 cêntimos para os reformados e para as crianças, portanto, são valores divisórios para aquilo que vigora por aí nestes tempos. Esses associados ajudam o clube a desenvolver diversas atividades. Que atividades é que têm nesta altura? Bom, neste momento nós estamos a passar de uma fase, temos ginástica, de manutenção e estamos debruçados sobre a música. Neste momento a música é o nosso foco e a música é uma atividade que requer muito espaço, muito tempo e muitos meios. Portanto, já tentamos por várias vezes outras atividades, mas acaba por ser muito curto devido à falta de meios humanos para gerir as várias atividades que eventualmente poderíamos ter. Houve tempos, os nossos tempos áureos, tiveram marcha, sacada, o ténis de mesa, que já aqui foi falado, o grupo de teatro, tivemos o atletismo, chegamos a participar em futsal, assim mais a brincar, mas tínhamos o ténis de mesa que foi um bocadinho mais a sério, andamos aí assim mais federados e tal, mas são coisas que vão passando. Neste momento, realmente, a música ocupa-nos aqui um bocado do tempo e dos meios que são possíveis fazer, porque estamos a investir isto é uma coisa recente, portanto, a gênese foi musical, mas depois foi interrompendo, portanto, isto começou em 2010, retomamos com um projeto totalmente gratuito, portanto, ninguém paga nada. E já lá vão 14 anos e houve várias fases em que passou e agora... Já lá vamos à música, já vamos também lançar aqui um olhar sobre a ginástica, as duas atividades que neste momento têm mais pujança na Sociedade Recreativa e Cultural de Pinteus, mas deixo-lhe aqui uma questão que gostaria que me respondesse. Naturalmente já o sonhou, naturalmente já muitas cabeças lá por Pinteus pensaram nisto, mas prevê-se o possível regresso do grupo de teatro? Neste momento não me parece, não há possibilidade nem técnica nem física para termos, porque o espaço, não está dimensionado para ter mais do que uma atividade da música, porque a nossa orquestra tem, neste momento, não sei, mas
deve andar à volta dos 70, 80 mil euros em instrumentos que tem que lá estar e que não se pode andar a tirar e pôr para fazer outro tipo de atividade. Portanto, estamos sempre dependentes do que é que pode ou não pode ser. Até porque não é bom, não dá bom resultado dar-se passos mais largos que aquilo que as próprias pernas conseguem atingir. A ginástica disse-me que era de manutenção, portanto é uma atividade sem características competitivas, mas importante para o bem-estar e para a saúde de quem... Sim, quem vai lá, digamos que as pessoas aparecem, pronto, não há aquela, digamos que não é uma obrigatoriedade, às vezes aparecem 5, outras vezes aparecem 7 ou 8, está aberta para quem quiser. Tem que ser sócios? Tem que ser sócios, há um preço de sócio, há um preço de um sócio, podem ir. Mesmo sem ser sócio, podem ir, sim, podem ir. Sem ter essa condição, pode-se aproveitar e partilhar momentos de convívio, porque a ginástica também é isso. Quanto à música, como é que funciona a vossa escola de música? Já me disse que era gratuita, que ninguém pagava nada. Como é que vocês conseguem manter essa escola de música a funcionar nestas condições? É um milagre. Sim, eu considero. Não é bem um milagre, porque as coisas acontecem e naturalmente temos a ajuda das autarquias, da Câmara e da Junta. Fazemos aí uns almoços, uns jantares, a nossa festa anual, a agregação de fundos, basicamente, e vai-se aguentando. É um milagre porque a pandemia veio estragar um bocadinho o que estava lá montado. Veio interromper o trabalho já desenvolvido. Veio, porque nós, por exemplo, no ano 2020, portanto, quando aparece a pandemia, tínhamos em serviços 15 mil euros de ganho e que foram anulados. E depois houve ali uma opção que tivemos que tomar, que foi, nós tínhamos algum dinheiro que era para pintar a coletividade. Estávamos a tentar pintar, porque ainda não tinha sido pintada desde que há 30 anos, portanto, e que tivemos que tomar uma opção. Ou mantínhamos a escola de música com as restrições que houve, e a escola de música e a banda, ou fechávamos por aqueles tempos e depois estávamos sujeitos a que tudo acabasse. A nossa opção foi manter e isso teve os seus custos sem ganhar, porque aí nesses anos deixou de haver subsídios das autarquias, deixou de haver festas para ganharmos dinheiro, portanto tivemos que ir ao cofre buscar tudo esses meses, porque em despesas mensais temos perto de 1.200 euros todos os meses para pagar. Portanto, e aí, durante aqueles 2 anos, praticamente não se conseguiu fazer nada. Esfumou-se, mas mantivemos a escola, mantivemos a orquestra e agora estamos a retomar outra vez, a recuperar e a retomar. Já conseguimos pintar parte da coletividade, agora vamos ver se conseguimos pintar o que está mais escondido. Mantendo a escola de música a funcionar na sua plenitude, até porque isto forma há pouco num valor elevado no que diz respeito à aquisição de instrumentos musicais, que depois a seu tempo e no fim da sua vida útil têm que ser substituídos, mas há mais despesas, há fardamentos, há apresentações da própria escola de música que obrigam deslocações, tudo isso, enfim, é contabilizado e por vezes, fornecendo este serviço de uma forma gratuita e sem qualquer pagamento, não deixa de ser um peso considerável para a tesouraria da coletividade.
Escola de Música supõe jovens músicos. De onde é que vêm estes miúdos? Devem ser poucos de Pintelas, porque já nasce lá pouca gente. Sim, exatamente. Infelizmente, poderiam ser mais. Acho que as pessoas, ou as crianças, mas isto da música é como tudo. Às vezes as pessoas, os meninos querem todos ser Cristianos Ronaldos e não vão para a música, e às vezes, quem sabe, na música é que estava lá a valência deles. Sim, mas os nossos alunos são maioritariamente daquela zona, portanto a freguesia, aqui, felizmente é uma zona que tem muitas bandas. Ali à volta, só ali à volta somos 4, portanto Pinteus, Fanhões, Casainhos e Zamujal, portanto, e mesmo assim vamos arranjando gente para vir aprender música. E acho que é uma mais-valia que nós temos. É nosso sermos jovens e recebemos bem. É mais bom. Esta escola de música depois é também um bom viveiro para a vossa orquestra de sopros. Exato. A escola é onde nós estamos a investir agora mais, não é por acaso que temos 7 professores, portanto temos quase os professores todos, dos naipes todos, a ensinar música, porque as bandas, se não for formados os músicos, as bandas não funcionam, pelo menos da nossa parte, porque em termos de tesouraria nós não temos capacidade de fazer um serviço, uma prestação ou o que seja, e contratar músicos, porque não há tesouraria que aguente. Naturalmente outras bandas poderão fazer isso, nós temos que viver daquilo que temos e temos que apostar na escola de música para... A gente sabe que os meninos chegam, a nossa banda é muito jovem, sempre foi muito jovem, começaram com 10 anos, com 12, e que agora chegaram aos 20. Começam os namorados, começam as universidades, vai-se perdendo. Se não houver uma fornada a sair da escola de música, é muito difícil manter. Portanto, a nossa aposta total tem sido na escola de música. Está a correr bem, não é mau, acho que estamos não quero mentir, mas acho que estamos com 23, 24 alunos. Se dali se aproveitar 5 ou 6 é excelente, e depois vai-se renovando. Temos uma boa capacidade de professores, que normalmente os professores são aqueles que pertencem à banda, mas que têm a formação a música e que depois dão uma ajuda ali, na parte da escola de música. Há outros professores de fora e vamos vivendo assim. Pelo menos até aos 20 anos eles vão participando na banda, depois, como muito bem disse, os namoros, a faculdade, também a pouca disponibilidade que a nível laboral nos deixam para a nossa vida particular, mas aí é uma conversa que já teremos, que iremos ter mais à frente. Mas depois, passando a esta fase crítica dos 20 anos, na sua experiência, vamos imaginar aos 30, eles regressam ou não? Nós ainda não temos essa experiência, porque pronto, a banda tem os 14 anos, portanto estamos a falar de gente que nesta fase agora do Covid houve ali alguns que devido à sua vida saíram. Eu tenho esperança que alguns vão voltar, portanto vão fazer a sua vida e depois voltam, porque isto não aconteceu com todos, naturalmente, mas pronto, há gente que tocava lá, que aprendeu lá e que pede um tempo, espero que tenha pedido só um tempo, e que depois venha a voltar. Até porque é importante ter a banda a funcionar, sobretudo para aqueles momentos altos, e um dos momentos altos da aldeia de Pinteus é de facto a festa anual. Talvez o momento mais alto é uma festa em honra de Nossa Senhora da Apresentação, que se realiza no final de agosto e na qual a sociedade sempre teve, ao longo dos anos, um papel muito importante. Sim, a nossa festa é uma parceria entre a coletividade e a capela.
Portanto, a Capela de Pinteus, a parte mais religiosa, naturalmente, é organizada pela Capela, e a parte mais lúdica somos a coletividade. No entanto, digamos que funde-se uma coisa na outra, porque a aldeia é muito pequena e não há... E quem é da capela é da coletividade. Exatamente. Quem gosta da capela normalmente gosta da coletividade, ao contrário, às vezes já não é possível, mas isso depois já acho que não há esses problemas de haver a festa em conjunto, e conseguimos fazer uma boa festa. E é um momento alto da aldeia em que vem gente que já não mora lá e que cresceu lá e que vive aquilo, e que vai lá ao almoço, vai lá jantar e vai lá ver a malta que lá vive e traz a família. É um momento engraçado, e já agora também traz-nos algum alívio financeiro. Portanto, acaba por ser importante também para a sim, tesouraria da sociedade. Outro momento muito emblemático e muito apreciado é de facto o encontro de bandas, que já veio, salvo erro, na sua 9ª edição. Sim, foi a 9ª agora este. É um certame importante também aqui no panorama musical, sobretudo no que diz respeito à aprendizagem, à troca de experiências entre músicos, como de outras bandas que vos visitam e que participam no encontro. E de outros locais. Normalmente nós convidamos, são 3 bandas, convidamos sempre uma banda do concelho, e depois convidamos uma banda por conhecimento, por convite, às vezes por calhar, de outros sítios. Este ano tivemos a bela presença da banda de Vila Viçosa, Calipulense, pronto, que traz sempre outras experiências, outros convívios com outras pessoas, outras músicas. Outras culturas, outras formas de interpretar a arte. Exatamente. Aqui há 2 anos trouxemos uma banda espanhola, da Galiza, de Vigo, perto de Vigo, não me lembro já o nome, mas perto de Vigo. Nós depois também fomos lá, e a música traz estas coisas, porque a música traz organização, traz compromisso para os meninos, traz essas coisas todas que outras coisas não estão, como telemóveis e computadores e essas coisas todas. Muito bem, mas os encontros de bandas também trazem compromissos aos quais não se pode fugir, nomeadamente o alojamento dos músicos, o seu acondicionamento, as suas refeições. Têm apoios para isto? Sim, da parte das autarquias apoiam sempre o encontro de bandas, há um protocolo assinado. Portanto, nós, quando há necessidade de transporte, quando há necessidade de alojamento, como foi o caso da banda espanhola, houve sempre uma receptividade da Junta e da Câmara para ajudar nessa efetivação do encontro de bandas. Depois acabamos por dar ali um lanchinho, jantarado, porque já acaba um bocado tarde. Portanto, e depois ainda há uma deslocação para casa. Depois ainda tem que ir para casa, portanto, normalmente sai sempre barriga cheia, e isso acarreta. Digamos que não são despesas, são investimentos que nós fazemos, porque essas coisas é o que faz, digamos que é o objetivo. E depois, quando vos calha terem que os visitar, têm apoio no transporte? Sim, normalmente no transporte, normalmente temos tido sempre apoio nesse aspecto. O Nuno Soares, para além de ex-presidente durante muitos anos, quantos foram? 10 talvez. Pronto, muito bem. Para além de presidente durante 10 anos, é atualmente o tesoureiro, mas preside à Associação dos Clubes das Coletividades do Concelho de Loures. Eu diria que Loures sempre foi um município com uma vida associativa intensa. Ali bem perto de vocês existe a Manjoeira, existe o Grupo União Lobrense, em das Lepras, existe também coletividades em Fanhões, Casainhos. Pronto. É uma zona repleta de vida associativa.
Os apoios que o poder local concede, não só à Sociedade Recreativa de Pintelos, mas também, na generalidade, às outras, são aqueles apoios que vos deixam satisfeitos, ou isto poderia ser discutido e ter um envolvimento que facilitasse a vida aos clubes? Sim, neste momento o Conselho de Loures sempre foi um conselho, falo pelo que eu conheço, sempre foi um conselho forte nas coletividades, e as coletividades vêm sempre os apoios da Câmara e da Junta, sempre como são sempre insuficientes, digamos, não são sempre insuficientes, mas achamos que não chegam haveria... os sonhos todos, têm que selecionar o sonho. Exatamente. Não é porque nós sabemos, e aquilo que as coletividades proporcionam à sociedade civil é muito mais do que recebem em termos monetários, porque, e neste caso não ponho só as autarquias, ponho o Estado e o Governo, porque o Governo, nós sabemos, a gente sabe, a Constituição, há certas determinadas coisas que dizem que o Estado é obrigado a solicitar às pessoas, e que o Estado não tem capacidade para isso. E então o que faz é distribuir umas verbas pelas autarquias, para as autarquias depois... Espera que as autarquias façam um trabalho que compete ao Estado. Exatamente. Portanto, a parte, nós vemos as nossas escolas, não têm, a maioria delas não tem um pavilhão, não tem uma piscina, não tem uma pista, não tem uma sala de auditórios para os meninos aprenderem música. Portanto, as coletividades são o essencial na parte cultural do nosso país, e ninguém se pode queixar disso. Portanto, todo o dinheiro que é investido, que eu acho que é investido, e infelizmente há pessoas e há responsáveis que acham que é uma despesa, que é investido nas coletividades é pouco. Porque hoje em dia, às vezes, as pessoas podem não se aperceber disto, mas se puser hoje até temos conservatórios e temos essas coisas todas, mas os grandes músicos que existem em Portugal saíram todas as bandas filarmónicas. Porque antes não havia cá conservatórios, e os conservatórios hoje em dia custam muito dinheiro ao bolso dos pais. Portanto, o que as coletividades, por exemplo, a nossa e as outras ali à porta também às escolas de música, que também são gratuitas. Portanto, nós estamos ali a dar uma ferramenta, e nós lá na nossa banda temos 5 ou 6 músicos que já estão em bandas militares e que foram formados lá. Portanto, nós estamos a dar ferramentas com pouco dinheiro para os meninos aprenderem música, coisa que devia ser o Estado a dar. Portanto, todo o dinheiro que as câmaras distribuem é investimento, não se pode considerar despesa. Se eu pessoalmente acho que deveria ser mais e melhor aplicado, acho que sim. Nem sempre é bem aplicado, nem sempre as câmaras fazem a melhor gestão. Neste momento em Loures estamos a discutir um novo regulamento, em que nós não se sabe o bolo que existe. Portanto, há umas percentagens, há uns protocolos em que as coletividades, e cada vez se exige mais, e acho bem, às coletividades. Hoje em dia, antes a gente escrevia numa folha e tal, e toma lá e siga. Hoje em dia não, hoje em dia temos tudo como deve ser, exige muitas horas ao dirigente associativo, em que depois essa dificuldade que existe, que é compensar o dirigente associativo pelo tempo que perde na coletividade, e que o seu trabalho depois não consegue compensar. Portanto, há aqui uma bola que depois o que é que faz? Naturalmente as pessoas não querem ir para uma coletividade. Uma coletividade hoje é uma empresa, praticamente. Claro. Até porque é preciso tempo para tratar de toda essa parte administrativa, e é tempo que a redação atual do Estatuto do Dirigente Associativo não fornece, não disponibiliza. Com outro tipo de redação, era, no seu entender, possível resolver
ou contribuir para a resolução desta crise de dirigismo associativo nos vários clubes, não é só no seu, até me parece que está num bom caminho, tem uma presidente que é uma jovem e bem intencionada, mas há muitos clubes que não conseguem chegar a essa fase, não conseguem motivar os jovens para tomar conta dos destinos da coletividade. O Estatuto de Dirigente Associativo poderia aqui ter um papel importante neste domínio. Eu acho que era essencial. Sobretudo para trazer mais jovens. Era essencial para manter as coletividades. Mas isso era preciso o Estado estar comprometido com as coletividades. Portanto, não há da parte do Estado, e não estou a falar deste ou daquele, estou a falar do Estado em si. O Estado é muito... não estou a falar em governos, estou a falar do Estado. Não há... Da parte do Estado não existe a importância que dá às coletividades, a importância que elas realmente têm. A cultura, o desporto, o recreio ainda são atividades menores? Completamente. Dá-se, por exemplo, a questão agora falou-se do desporto de competição, que se tinham enganado no orçamento. Só esse facto, ainda por cima é um desporto que é profissional, e só esse facto diz tudo depois o que é que vem a seguir. Portanto, o Estado não se preocupa com o desporto dos próprios cidadãos, não se preocupa na formação deles nas escolas. Basta nós conhecermos uma escola e ver-se que as aulas de educação física, por exemplo, falar de educação física, são uma brincadeira. Portanto, não há aquele compromisso, os professores, não há aquele investimento claro. E muito desse trabalho é feito depois pelas coletividades. Tem clubes que os miúdos praticam atletismo, praticam natação, praticam ténis de mesa, xadrez, essas coisas todas, porque são os clubes que sustentam aquilo tudo. Portanto, depois o Estado diz, a gente manda para lá dinheiro. Mas isso nunca é suficiente. Por exemplo, o nosso orçamento anda à volta dos 30 mil euros. Os subsídios da Câmara e da Junta, os normais, portanto, o subsídio normal da atividade é capaz de chegar aos 12 mil euros. Portanto, são distâncias que depois nós temos que ter a capacidade de poder arranjar. E é aqui com o nosso esforço, com o nosso tempo, a nossa vida, e que fazemos porque gostamos. Não está em causa, mas que depois não vemos totalmente o retorno que nós temos, é a satisfação dos meninos, é saber, por exemplo, os 5 ou 6 músicos que foram já para as bandas militares tocar. Isso a mim dá uma satisfação, é ver alguns meninos que andam lá a tocar e que se não tivessem lá a tocar, se calhar tinham ido por outras vias. Portanto, é a nossa satisfação e é aquilo que nós... E depois há também, não a nível cultural, mas declaradamente a nível desportivo, há também um desfazamento entre aquilo que se faz no desporto escolar e aquilo que depois se pode vir a fazer num clube da área. Muitas vezes há ofertas no desporto escolar que depois não há clubes para dar continuidade a essa prática. Isso é mesmo, aí está... É o despejar dinheiro sem lógica nenhuma, sem um critério. Por isso é que não há política nem desportiva nem cultural, não há política em Portugal, não há desde sempre. Nós também não temos. Digamos que o povo português não tem política desportiva nem cultural. Nós só gostamos do nosso clube quando ganha, quanto mais agora, e é o futebol, quanto mais agora gostar de desporto. Não há aquela cultura desportiva que se vê em certos países em que as pessoas gostam de fazer desporto. Agora andamos aí com a mania agora das corridas e tal, já vamos andando. Mas nós não temos cultura desportiva. E como nós não temos também, depois o Estado também não faz, porque isso depois também não traz votos, portanto, não faz esse real investimento no desporto escolar, com as coletividades. Há uma série de coisas que se poderia fazer e que não se consegue, porque ou digamos que os grandes feitos que
que existem no desporto, as raízes vêm dos clubes e vêm das associações, porque o Estado não investe. De vez em quando aparece um grande atleta que veio, não sei lá, de uma aldeia. Mas para aparecer um grande atleta é preciso haver milhares de praticantes. Exatamente, e aí é que está é que às vezes, e com condições, às vezes, comparado com outros, completamente desfasadas, não tem nada a ver. Portanto, não há uma cultura desportiva nem cultural sequer no nosso país. E eu acho que não é dada a importância às coletividades que realmente deveriam ter. Nós, à parte do regulamento, nós estamos a tentar, agora lá na associação, fomos eleitos agora há pouco tempo, relativamente pouco tempo, só que a associação vive de dirigentes das associações, portanto já não tem tempo, e depois ainda temos aquele compromisso. Mas a União não deixa de representar mais força. Sim, exatamente, é isso que nós estamos à procura, até da própria lá apresentamos à Câmara o Estatuto de Utilidade Pública Municipal, portanto criar um Estatuto de Utilidade Pública a nível de concelhio das coletividades para que se possa melhorar as condições. Há aí uma nova lei agora também da regularização das sedes, que muitas das sedes não são legais, portanto saiu agora uma nova lei que vai-se apressar, mas mais uma vez não vem acompanhado do orçamento, portanto vai ter que ser os investimentos que terão que se fazer. Que é a higiene e segurança e essas coisas todas, proteção sobre incêndios, não sei se lembra, mas aqui acho que foi em 2018 ou 2017, em que morreram 11 pessoas em Vila Nova da Rainha, no torneio da Sueca, e que até há pouco tempo o presidente da coletividade estava a ser acusado de homicídio porque não havia condições. Só porque era o presidente da coletividade. Portanto, estamos a falar disso e agora esta nova lei vem um bocadinho acelerar isso, mas vai ter que ser novamente com o esforço das coletividades e os dirigentes, porque a lei não vem acompanhada com o devido orçamento para se poder profissionalizar essas obras. E toda a gente sabe que essas obras, quem não tem essas obras, são muito caras. Não é? Para terminar, não queria perder a oportunidade. Nuno Soares, como é que as coletividades do Concelho de Loures veem o seu próprio futuro? Sabemos que é cada vez mais difícil angriar jovens que abracem esta vida associativa. Já não serão os namoros, muitas vezes também já não será a faculdade, mas são os horários desregulados que nos deixam pouco tempo para a nossa vida pessoal. Os horários desregulados e muitas vezes a obrigação de termos 2 empregos para continuar a sobreviver neste país onde as desigualdades são cada vez mais prementes. Como é que as coletividades do Concelho de Loures, um concelho riquíssimo em termos associativos, olha para o futuro? Nós olhamos com os problemas que estão aí à vista, não é? E temos que os encarar. As coletividades sempre viveram desafios e acho que vão conseguir safar este desafio, porque digamos que a nossa comunidade, a gente vai rodando e acabamos sempre por ir dar ao mesmo sítio. E acho que as coletividades têm força suficiente para poder ultrapassar estes obstáculos, são mais obstáculos agora que vêm, naturalmente que a nossa sociedade está a mudar, aqui muita coisa não é contra, mas muita coisa que não joga a favor das coletividades, não é? Mas acho que com o esforço e com o gosto dos dirigentes, acho que é sempre possível, arranjamos sempre gente nova, que vem e que gosta e que depois vai ficando e que depois vai avançando. Mas não corremos o risco de algumas delas terem que encerrar? Sim, naturalmente esse risco vai acontecer sempre, e aconteceu, e há de haver sempre,
mas acho que a base, digamos que a base das coletividades vai prevalecer sempre. Porque é como digo, não é possível este país viver sem as coletividades porque parava. Portanto, nós estamos a falar de coisas, não sei números, mas são milhares e milhares e milhares e milhares de pessoas que vivem nas coletividades, uns como dirigentes, outros como praticantes, músicos, atletas. Está muita coisa em jogo para se poder dizer que isto vai tudo ao fundo, porque não pode ir. Naturalmente, algumas não sei se aguentam, é muito difícil viver. A minha coletividade ali de Piteus é muito difícil de sobreviver, vai-se sobrevivendo, porque as condicionantes são estas, enquanto nós conseguimos. Agora temos lá um grupinho de malta jovem que são músicos, que não querem que a coisa desvaneça, estão a aproveitar, eu desafiei-os e foram para a frente. Jovens, meninas, meninos, possivelmente para o ano virão mais, e é assim que temos que fazer, sempre contra as nossas adversidades, mas acho que é possível